Boa tarde, Luiz, Tainara, prezados ouvintes, boa tarde. Hora do balanço e das metas também. A campanha eleitoral em Livramento não debateu, como era desejado e necessário, as demandas da comunidade. Mas agora é preciso tê-las como metas e, sempre repetindo, as mais urgentes são saúde, educação, água potável, trânsito, segurança pública, urbanismo e a infraestrutura em geral. Acabar com as humilhantes rifas para tratamento de saúde, acabar com a dor e a apreensão das pessoas na fila da regulação, do sufoco que é o deslocamento para se fazer hemodiálise, entre outras coisas. Vamos exigir especialistas na UPA e no hospital para os doentes não terem que ir desesperados para outras cidades. Acabou o ambiente anestesiado da campanha eleitoral e voltamos à vida real, que é bem mais difícil, principalmente para as pessoas carentes. Não houve debates na campanha nesse sentido, só promessas marqueteiras pelos candidatos. Os eleitores também nada cobraram, nem se lembraram que poderiam ficar doentes. Apenas torceram, desatinadamente, como num jogo de futebol. E terminam os mandatos de prefeito e vereador, que completam 4 anos, agora no final do ano, e os novos eleitos e reeleitos assumem no dia 1º de janeiro. E é hora da comunidade voltar-se para eles e se preparar para cobrar deles que cumpram suas funções legais, que é trabalhar para administrar e atender às demandas da comunidade. Em todos os sentidos. Eles vão cuidar do bem público e administrar a prestação dos serviços públicos. Sobretudo, pensando e amenizando o sofrimento das pessoas mais necessitadas. E que pensem nisso, não apenas no prestígio do cargo, no bom salário que vão receber. Não é emprego, é uma missão, é um mandato, é uma procuração que recebem. São cargos públicos que pertencem aos cidadãos que os elegem. O prefeito cuidando da gestão dos serviços públicos e os vereadores cuidando da parte legal e fiscalizando rigorosamente as ações do Poder Executivo. Ou seja, vereador não é para bater palmas, nem parabenizar prefeito, e nem usar as obras públicas para se promover. No último dia 18, sexta-feira, houve a primeira sessão da Câmara após a eleição. Ainda, claro, com a composição antiga. E foi uma reunião cheia de sentimentalismo e demonstrações de boa-fé, de otimismo, de esperança. Eu percebi isso. Houve moções de pesar pelo falecimento do senhor Levita Najura Araújo, lá do povoado de Tabuleiro, do senhor Manuel de Souza Gomes, aqui da sede, mais conhecido como Véi. E eles foram citados como pessoas que deixam bons exemplos de vida para a comunidade. Então vamos seguir esses exemplos. Seja quem está em cargo eletivo, seja o cidadão comum. Precisamos muito disso, desses bons exemplos. E é oportuno lembrar que Véi é pai do ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Everaldo Gomes, que comandou a Assembleia Municipal Constituinte lá em 1990, a qual elaborou e aprovou a nossa lei orgânica, que é a Constituição Municipal. Temos a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Constituição Municipal. Não chama Constituição, chama
chama-se Lei Orgânica. E o sentimentalismo da sessão de sexta-feira se estendeu para as congratulações aos vereadores reeleitos e palavras de consolo e ânimo aos que não conseguiram. Seja como for, agora é hora de olhar para a legislatura que vai começar no próximo dia 1º de janeiro, de pensar no déficit enorme que a atual legislatura deixa, em que o que se verificou, quem acompanhou as sessões pôde perceber, que os vereadores se empenharam mais em barganhar promoções eleitorais com o chefe do Poder Executivo do que em resolver as sofridas e essenciais demandas da comunidade. Houve muitas distorções e aberrações pelo Legislativo nesse período, como o contrato com a Embasa, por mais 30 anos. Um contrato fora dos requisitos legais. Ou seja, houve um conchavo para manter a concessão à Embasa, sem observar os requisitos legais, todos os requisitos legais. E nem sequer cobrou a inadimplência que a empresa tinha acumulado por 20 anos no contrato anterior, em que ela ignorou o serviço de coleta e de tratamento de esgoto. Está lá no contrato antigo, mas ela não cumpriu essa cláusula. E nada lhe foi cobrado. A multa prevista, nesse caso, não foi cobrada pelos prefeitos nesse período. E a Câmara ainda aprovou um plano de saneamento básico falso para respaldar um contrato sem atender os requisitos de validade previstos na Lei Nacional do Saneamento Básico. Então, tudo isso é déficit que precisa ser revisto e corrigido. E o próprio contrato assinado, o novo contrato assinado em 2019, nele a Embasa também já está inadimplente. Por exemplo, não cumpriu, nem prestou conta, nem deu satisfação sobre as metas previstas até 2022. Como a obrigação que ela tinha de fazer investimentos para ampliar o sistema de tratamento de água na cidade, que a gente tem falado, tem sido repetido, está defasado, está obsoleto. E nem o prefeito, nem os vereadores falam nisso. De vez em quando os vereadores da oposição tocam no assunto, mas os demais ficam calados. E a nova composição da Câmara, que vai assumir em janeiro, dá sinais de adesão à nova prefeita. Ou seja, ela vai ter provavelmente uma maioria maior do que teve o prefeito que vai sair. Então, será uma oportunidade, ou para se promover de novo, eleitoralmente, ou para resgatar este e outros déficits acumulados ao longo de anos. E por último, vamos relembrar. Reparem como o mundo ficou pequeno, simbolicamente falando. Podemos, por exemplo, sair de manhã cedo do Brasil e almoçar na capital de muitos países da Europa ou da América do Norte. Podemos sair daqui e jantar no mesmo dia em outras partes mais distantes do mundo, como se fossem nossos vizinhos. É a maravilha da criação de Deus. Os seres humanos nunca estiveram tão próximos uns dos outros como agora. Mesmo morando nos mais remotos pontos da Terra. Vencemos as barreiras do tempo, das longas distâncias e das línguas, graças à tecnologia. Nesse sentido, o mundo tornou-se um corpo único, uma só comunidade. Estamos na aldeia global preconizada pelo professor canadense Marshall McLuhan na década de 70. Chegamos à dita globalização e precisamos cuidar bem disso, usar isso para o bem, para a fraternidade.
a reação fraterna a certos fenômenos da natureza, às alterações do meio ambiente, a certos comportamentos, principalmente em relação às tragédias, revela que o ser humano também está espiritualmente mais unido. E isso é muito bom. Mostra que a ação de Deus não cessou entre nós. E há uma luz apontando para a paz, para a fraternidade universal, para o encontro de todos nós um dia na pátria espiritual. Mesmo existindo ainda o joio, a impressão de que há muito joio entre o trigo, o joio com toda certeza também vai chegar. Vai demorar mais, mas vai chegar. É só uma questão de tempo. Precisamos desenvolver cada vez mais a consciência a esse respeito, pois somente isso poderá nos proporcionar tranquilidade interior. Poderá transformar as famílias e as pessoas, de um modo geral, em verdadeiros instrumentos de Deus neste mundo, no roteiro glorioso da obra divina. Esse é o caminho que levará todos para o objetivo supremo da existência humana. A prova de que o espírito se sobrepõe à matéria. Fiquemos atentos, pois Deus nos observa e envia seus sinais, assim como um pai zeloso e amoroso sempre faz. Nossa missão é caminhar rumo ao nosso Criador, para a infinitude espiritual. Somos parte do mundo, por vontade de Deus, cuja mão sempre se estende para nós. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje. Tenham sempre bom ânimo.